de 3 para 16 páginas. Esse foi o aumento da NR1, a norma mãe de segurança do trabalho que controla todo o conjunto normativo. Seja você da construção civil, seja você da mineração, do setor hospitalar, todos os profissionais de SST devem conhecer o que está disposto na norma regulamentadora 1, disposições gerais de segurança e saúde no trabalho. Gente, 13 páginas de aumento. Uma legislação que aumenta dessa quantidade e com detalhe 8 páginas a mais, sem falar em PGR, tá? Esses dias foi interessante aqui, eu durante a auditoria, conversando com um colega profissional, perguntei na empresa dele como é que estava a modernização. Pô, vocês estão cientes da modernização? O que é que está acontecendo? Estão fazendo já iniciaram algumas novas rotinas? Ele fez, não, estamos sim, já começamos com o PGR e tudo mais. Falei, não, mas a modernização vai muito mais além do que isso. Ele fez, não, mas a gente já está contratando uma consultoria, já vai falar com o médico do PCMSO. Fiz, não, mas a NR1, ela tinha aumentado 8 páginas sem falar em PGR. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês já de imediato, tá? O que é que eu tô querendo falar com isso, ó. Deixa eu ver se eu viro aqui a câmera. Ó, essa era a norma mãe antiga de segurança e saúde do trabalho. NR1 de 3 páginas, ó. 3, gente. Perceba como era uma norma extremamente simples. Definição de empresa, de empregado. Apenas algumas definições conceituais. Cabe ao empregador, cabe ao empregado. E aqui já acabou a norma. Ela não fazia em nada jus ao fato de ser a legislação geral de SST. Perceba que a NR atual, que já está em vigor, tem 11 páginas. Ó, norma regulamentadora 1, publicada em 30 de julho de 2019, saiu de 3 para 11 páginas. O que é que acontece? Naquela época, o texto do PGR não estava pronto. A gente tinha dúvidas, por exemplo, se ele viria a ser uma nova NR, talvez o NR 38. Não tinha clareza ainda sobre o PGR. Então, em julho de 2019, a norma vai para 11 páginas, sem falar no programa de gerenciamento de risco, gente. Tanto é que depois, lá em março, ela passa para 16, ó, NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, passa para 16, justamente pela entrada do gerenciamento de riscos ocupacionais. Observa aqui comigo, porque isso é interessante. Ó, enquanto a atualizada ia do item 1.1 até o item 1.8, a do PGR vai do item 1.1 até o item 1.9, somente pela entrada desse tópico aqui, chamado gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, assim, é muito maior do que o PGR. E eu repito, seja você da construção civil, seja você de qualquer segmento econômico que for, você precisa conhecer as novidades da norma mãe, as disposições gerais que valem para todo mundo na segurança e saúde do trabalho. Beleza? Nessa época você já começa a ficar um pouco intrigado. Deixa eu só colocar o título da live aqui, tá, gente? Rapidinho. Boa noite, Joanderson, Igor, Elias, Edivan, Dalisson, Antônio, Fernando. Sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é uma live do projeto de modernização. Iniciamos ontem e vamos durante toda essa semana. É interessante que você assista esses conteúdos em sequência, que uma live complementa a outra. Muitas das informações que eu vou passar aqui vão se complementar com a live de ontem, que vão se complementar com a de amanhã, e aí vai. Então, é interessante acompanhar todo o processo, tá? Deixa eu só colocar aqui o título da live. Ui, toda vez eu demoro
Tem uma galera muito boa. Fala, Ney. Deixa eu colocar o título da live aqui, senão me perco. 3. Cadê o... Aqui. Então assim, ó, já foi. 3 para 11 páginas sem falar do PGR. Gente, foram tantas mudanças que eu vou falar especificamente do programa de gerenciamento de riscos amanhã. A live de hoje representa as mudanças que ocorreram na NR1 sem falar em PGR. E você vai ver a quantidade de novidades que essa norma apresentou, beleza? Amanhã a gente vem para o programa de gerenciamento de riscos, que é um assunto à parte. Se eu fosse falar aqui agora, ia ficar uma eternidade aí de conteúdo, de tempo, enfim, seria desnecessário, tá? Ah, beleza. Quais são as novidades que a NR1 apresentou pra gente? Será que não foi só encher linguiça, gente? Será que esse aumento de 8 páginas aí é só pra encher linguiça, colocar umas informações besteiras, direito de empregado, direito de empregador, alguns conceitos? Não! Antenada com os conceitos de digitalização, a NR1 falou sobre os documentos de segurança e saúde no trabalho que são armazenados no computador. Vê só, deixa eu te explicar aqui, vem comigo. Quando você pega o seu PGR, o seu PCMSO, qualquer documento desse seu trabalho que seja, a maneira mais adequada de você manter ele preservado é o quê? Colocar no computador. O inventário de riscos, por exemplo, tem que ser mantido por 20 anos. Que algumas doenças ocupacionais só vão se manifestar lá na frente. O cara está exposto ao ruído hoje, ele não vai perder a audição amanhã. Ele vai perder com o passar do tempo. Então, esses documentos, eles precisam ser armazenados por muito tempo. Ora, se eu preciso guardar por tanto tempo, coloco no computador. Não vai ficar exposto a perder, a molhar, o documento de papel é muito frágil. Beleza, tranquilo. Qual o problema nisso? O problema é que quando você passa essas documentações para o computador, você precisa falar a linguagem digital. Você precisa garantir autenticidade e valor jurídico a esses documentos do computador. Não é simplesmente pegar um PDF, colocar nos seus arquivos e achar que está tudo bem. Deixa eu explicar isso aqui conforme o disposto na própria norma. Ó, deixa eu pegar o telefone aqui de novo para você entender o que eu estou querendo te falar. Ó, deixa eu virar aqui a câmera, tá? Opa, aqui, vamos lá. Ó, aqui, vamos lá. Ó, item 1.6. Prestação de informação digital. Digitalização de documentos na segurança do trabalho. Aqui, gente, eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas fala basicamente do armazenamento em meio digital através dessa chave aqui do ICP, que é o certificado digital. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas certificado digital é um mecanismo onde a empresa assina procurações pelo computador. Ao invés de ela ter que ir no cartório, reconhecer a firma, por exemplo, da empresa, no computador ela assina isso com seu certificado digital e meio que se responsabiliza, garante a autenticidade desse documento. Está muito utilizado para fazer contratos, por exemplo. As empresas vão negociar alguns contratos de forma virtual. Fechar um contrato, está lá em São Paulo, aqui em Pernambuco. Então, a maneira de garantir valor jurídico a esse contrato é assinando com certificado digital, que isso garante o valor jurídico, garante que a empresa realmente concorda com aquilo ali. O pessoal de contabilidade e RH, eles já estão bem familiarizados com isso, tá? Até porque para entrar para o social eles utilizam esse certificado. Então, se você não está familiarizado com o certificado digital, recomendo que você entre em contato ou com o RH ou com a contabilidade da sua empresa.
Eles vão explicar melhor como funciona. Tem o tokenzinho que você pode instalar, ou pode ser direto na máquina. Mas enfim, o fato é, os documentos de segurança do trabalho precisam ser assinados com esse certificado. Talvez, se isso parecer novidade para você, surge uma pergunta na sua cabeça. Pô, Lucas, mas será que é isso mesmo? Eu não estava sabendo desse tópico do assinador digital. Será que é assim mesmo? Ó, vamos lá, deixa eu te mostrar. Esse tópico aqui, gente, da informação digital, ele regulamenta a portaria 211, publicada lá em 2019. Ó. Portaria 211 dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônica dos documentos de segurança e saúde do trabalho. Entendeu? Portaria 211, a assinatura e guarda dos documentos da SST de forma eletrônica. Aí ele fala aqui quais são os documentos, ó, PCMSO, PPRA, PGR aqui era o da NR22, mas serve também para o atual, PCMAT, enfim, fala os documentos de segurança. E aqui embaixo faz o seguinte, ó. Artigo 3º. A forma de assinatura, guarda e apresentação de documentos previstas no artigo 1º, o artigo 1º aqui, ó, que fala dessa chave do ICP, certo? Certificação digital no padrão do ICP. Então, esse artigo 1º. A forma de assinatura, guarda e apresentação de documentos previstas no artigo 1º, que fala do certificado digital, é inicialmente facultativo, ou seja, naquela época era opcional, tornando-se obrigatório em 5 anos para o MEI e para a ME e para o MEI, em 3 anos para a empresa de pequeno porte e em 2 anos para as demais empresas. Gente, como essa portaria é de 2019 mais 2, este ano, 2021, grandes empresas obrigatoriamente devem ter suas documentações assinadas com certificado digital. Para o ano 2022, ó, 3 anos, certo? 2019 mais 3, 2022. No próximo ano, empresas de pequeno porte também devem ter suas documentações assinadas com esse certificado. E por último, lá em 2024, as microempresas e os microempreendedores individuais também devem utilizar dessa certificação. Então perceba, já está sendo obrigatório a assinatura desses documentos. De tal maneira que se você tem somente PDFs no seu computador, esses documentos não possuem validade jurídica, não possuem a autenticidade necessária para serem apresentados numa fiscalização. Não estão conforme as regras do jogo. Olha o problema que é, às vezes você tem uma documentação que poderia ser útil, mas como não tem as informações do certificado, que quando você assina, aparece lá a data que foi assinado, até a hora que foi assinado em forma de certificado. Como não tem essa informação, você corre o risco de ter o seu documento inviabilizado em uma reclamatória trabalhista. Eu pergunto, já começamos a assinar nossos documentos com certificado digital? Porque sua empresa já tem. Pode ter certeza. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, se for notado para você esse tema, entre em contato ou com o RH ou com a contabilidade, que eles já vão saber utilizar isso de maneira muito simples. E como agora vai para o E-Social também a segurança, eles vão precisar do certificado de qualquer maneira. Enfim, isso é uma rotina que quando você comentar com eles, eles já vão entender o que você está falando. Assine seus documentos com certificado digital. Além disso, nós tivemos outra mudança bem interessante.
Treinamento de integração. Vocês vão de concordar comigo que, poxa, o treinamento de integração, quando bem implementado, ele promove benefícios pra caramba na tua gestão de segurança. É o momento que você dá as regras do jogo. Especialmente com terceirizados que vão para uma empresa aqui, amanhã outra ali, ficam rodando de empresa em empresa. E no treinamento de integração você chega e faz: ei, pessoal de carpintaria, pessoal de pintura, de elétrica, ei, eu não sei onde vocês trabalharam. Não sei como funcionava a gestão de segurança nos outros locais. Porém, aqui, na minha casa, as regras são essas. Então, esse primeiro contato, primeira impressão que o empregado toma da tua gestão de segurança vai ser fundamental para que ele já entre para trabalhar com uma consciência um pouco mais ligada. Rapaz, olha, naquela empresa lá que a gente trabalhou, que o pessoal tava nem aí pra segurança, lá a gente faz de qualquer jeito. Lá a gente trabalha de qualquer maneira, mas aqui não. Porque aqui o pessoal é mais criterioso, aqui o pessoal é mais rigoroso. Pode dar problema. Então, isso é apenas um dos inegáveis benefícios que o treinamento de integração pode proporcionar. Onde é que eu quero chegar com isso? É que a nova NR1, ela trouxe duas novidades interessantes. Vê só comigo. Trouxe duas novidades interessantes. Primeiro, procedimento de emergência. Todo trabalhador, absolutamente todo trabalhador, deve receber informações sobre os procedimentos de emergência. Que é uma coisa absolutamente necessária, gente. Vamos supor, aconteceu um acidente agora. Aconteceu agora. Qual o procedimento? Não, abrir a CAT não. A CAT a gente vai abrir já com sangue frio, no escritório, sentar. Não, a CAT já é depois. Eu tô falando agora. Tivemos um corte, tivemos um choque elétrico agora. O cara tá ali, acidentado. Qual deve ser o procedimento? Tem brigada de incêndio? Tem algum colaborador treinado em primeiros socorros para prestar esse atendimento inicial? Para qual hospital esse colaborador deve ser levado? Ah, porque vamos decidir na hora. No calor do momento. Uma situação tensa pra caramba que é o acidente e a gente vai refletir sobre isso na hora. Um chama um, outro chama outro, outro chama a ambulância e se perde a comunicação, ninguém sabe o que está acontecendo. Não. Você tem que ter um procedimento mínimo. Sentar com a tua equipe e falar: gente, espero que não aconteça. Mas caso venha a ocorrer um acidente, qual é o procedimento a ser adotado? Quem deve ser imediatamente comunicado sobre isso? Então a NR1 trouxe isso lá no seu item 1.4. Eu não vou ficar abrindo aqui toda hora para não ficar perdendo tempo, tá? Porque tem muita coisa pra gente falar. Mas a NR1 trouxe isso pra gente, a nova NR1 trouxe isso. Olha, temos que pensar como é que vai ser o procedimento de emergência, caso de incêndio, por exemplo, e comunicar para os trabalhadores. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós também devemos comunicá-lo sobre o direito de recusa. Muitos trabalhadores não têm noção disso. O que é o direito de recusa? Se ele quiser se recusar a fazer uma atividade, isso todo trabalhador tem direito, tá? Todo trabalhador tem o direito de se recusar a fazer uma atividade se ele perceber que quando fizer vai colocar sua vida em risco. Poxa, se eu for para esse espaço confinado, vocês não mediram nada, ninguém sabe quais são os gases que tem lá, qual a concentração de CO2, eu vou me recusar a fazer essa atividade. Todos têm esse direito. Eu sei, aí você pensa: tá, mas isso não funciona. Ô Lucas, pelo amor de Deus, é Brasil. 14 milhões de desempregados. Pino do sol quente. Encarregado atrás. Tu acha que o trabalhador vai se recusar a fazer isso? Tu acha que isso vai... Tu acha que o empregador vai aceitar isso de bom grado?
Ah, não vai fazer não, é muito risco. Coitado, né? Olha, primeira coisa, se vai funcionar ou não, vai depender do trabalho e conscientização da tua empresa. Se esse direito na prática funciona ou não, é outra conversa. O fato é que, independente disso, você tem que ter provas, evidências que informou o colaborador sobre esse direito dele. Que ele poderia se recusar a fazer atividade. E ainda digo mais, quando bem estruturado, principalmente na CIPA, esse direito funciona, tá? Tem até um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso. Fui fazer uma auditoria, de repente eu percebi que o rapaz, você percebe quando o cara quer falar com você, né? A gente que trabalha com pessoas vai sentindo esse tato, né? E desde o momento que eu cheguei, eu senti isso, porque esse cara queria falar alguma coisa pra mim. Tô eu aqui preenchendo o checklist do caminhão Monkey, e esse cara me relatou que, olha, as documentações aí estão falando que o equipamento tá conforme, mas eu sou operador e tô falando que não tá. E esse cara era cipeiro. Inclusive, como eu sou cipeiro, eu me recusei a fazer atividade. A máquina ficou parada aí esses dias. Vejo que é um treinamento em cima bem feito. Como o cipeiro é protegido pela estabilidade, esse cara bateu o pé. Eu não vou fazer. Registrou foto, registrou evidência, pegou testemunha. E se vocês me obrigarem, vamos para a justiça. Eu não vou fazer e ainda vou ganhar uma indenização maravilhosa lá na frente. Vamos para a justiça? Para resumir a história aqui, esse cipeiro, protegido da estabilidade, ciente do direito de recusa, negou a fazer a atividade. E acendeu uma luz para todos naquela empresa, para falar assim, aqui eu estou disposto a fazer segurança. Enquanto membro da CIPA, eleito por vocês, eu estou disposto a fazer segurança e a gente, trabalhador, pode se recusar a fazer atividade. Achei aquilo sensacional. Nem esse cara esperou tanta informação assim pra mim que eu até me assustei. Mas o fato é, não vamos nem tocar no mérito de se funcionar ou não funcionar. O fato é, você precisa ter procedimento de emergência e precisa informar para o trabalhador sobre o direito de recusa. Ele pode lhe comunicar, fazer um chamado às lideranças, pode solicitar o RH, enfim, na tua empresa vai depender da tua rotina, mas ele tem que ter esse direito garantido. E aí, uma das maneiras de você fazer com que essas duas obrigações sejam cumpridas, se você puder provar na justiça que falou para o trabalhador que ele podia se recusar, é através do treinamento de integração. Não precisa ser muito. Não precisa tu pedir 2 horas para o teu gestor, uma manhã de treinamento de integração. Não. Os caras tão loucos para colocar o cara para trabalhar, tu vai ficar 4 horas falando de segurança. Até o próprio trabalhador vai ficar cansado, massivo, poxa. Não precisa fazer isso 4 horas, uma manhã, um dia. Às vezes 2 horinhas. Mas você dá as regras do jogo, passa uma primeira impressão de que ali existe segurança do trabalho, que você tem um nível de criteriosidade maior do que os outros que ele trabalhou. Então já dá um primeiro choque e ainda protege a sua empresa juridicamente, porque você garante que, ei, esse cara não me relatou em nenhum momento que estava se sentindo mal, que estava doente. Depois, se ele vier alegar algum problema aqui, poxa, nós informamos para ele que ele podia falar para a gente. Por que ele não se recusou a fazer atividade? Por que ele não se recusou a operar essa máquina? Então, essas duas ferramentas podem parecer básicas, mas elas servem de suporte para você rever a sua gestão e solicitar na sua empresa
que seja feita interação com os colaboradores. Com um pouco, se já tem hoje, pode solicitar que seja feito com mais calma, um pouco mais de tempo. Se já não tem, você pede pelo menos meia hora, 1 hora. Imagina, chegar para a empresa do nada para falar isso, pareceria invenção. Eu tô achando que esse cara aí tá inventando moda. Agora que ele tá vindo com essa conversa de integração, direito de recusa, agora que tá vindo com isso, do nada. 40 anos que as normas estavam aí, ninguém nunca falou disso. Então você ter essa ideia do nada seria meio complicado. Agora você fala, olha, a legislação trabalhista de segurança do trabalho está passando por mudanças. A gente precisa reforçar a segurança jurídica da nossa empresa. Fechar arestas. Deixar a nossa defesa jurídica mais robusta. E uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é o treinamento de integração, porque... E aí vai embora. Então, isso é uma novidade da nova NR1. Não quero fazer treinamento de integração. Tudo bem. Você pode falar sobre isso no DDS. Você pode atualizar sua ordem de serviço. Também é uma metodologia que pode ser útil. Você adiciona um campo na ordem de serviço, direito de recusa. Adiciona outro campo, procedimento de emergência. E aí, como vai ser a assinatura do colaborador, você tem na ordem de serviço dele a prova que informou para ele sobre isso. O treinamento de integração é uma possibilidade. Dada a importância desse momento para a gestão de segurança, se você não faz hoje, chega com a legislação debaixo do braço e solicita que seja feito. Porém, se você já faz, já tem estruturado, opta por atualizar a ordem de serviço, por exemplo. Adiciona um campo e aí você garante ali naquela documentação que informou para o trabalhador sobre essas informações. Tranquilo, gente? Já fomos no destruidor digital, direito de recusa, procedimento de emergência. Teve outra novidade. Essa, inclusive, a que está dando mais problema. Essa aqui, eu sofro todos os dias com ela. Principalmente porque não é problema nem do SESMIT. Muitas vezes é problema da agência de treinamentos. Deixa eu te explicar, vê só. O que é que acontecia? As informações que devem constar no certificado, por exemplo, data, local de realização, responsável técnico, isso estava espaçado em várias normas. Uma cópia do certificado deve ser entregue ao colaborador e outra na empresa. Isso estava na NR10, estava na NR35, estava na NR33. Poxa, vamos ter que repetir isso em toda norma? Toda norma que exigir treinamento vai ter que ter esse tópico? Que tem que dar uma cópia do certificado para o trabalhador? Não. O que é que a NR1 fez? Ei, em vez de repetir esse mesmo item em várias NRs, a gente traz para a NR1. Norma mãe, disposições gerais, pronto. Não interessa se é certificado de máquinas e equipamentos, não interessa se é da NR18, não interessa se é NR20, todos os certificados de treinamento devem obedecer o disposto na NR1. Deixa eu mostrar aqui esse tema para vocês aqui, ó. Isso aqui vale a pena mostrar. Virar um pouco a câmera. Gente. Perceba aqui que, NR35 aqui. Tô na NR35, NR35, trabalho à altura. Vê aqui, Ao término do treinamento, deve ser emitido certificado contendo nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária. O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho. Perceba que esses itens estão riscados, Estão riscados
porque foram revogados pela Portaria 915. Ó, revogado pela Portaria 915, revogado pela 915, revogado pela 915. E a Portaria 915 é justamente a NR1. Ó, Portaria 915. A primeira versão da NR1, que ainda não tinha um PGR naquela época. Então, em vez de ter tudo isso na NR35, a gente revoga, exclui a 35 e traz para a NR1 lá para o tópico de capacitação. Ao término do treinamento, deve ser emitido o certificado contendo o nome e ação do trabalhador. A capacitação deve incluir, o treinamento deve ocorrer no trabalho de iniciação das atividades, enfim. Em vez de ficar falando sobre isso em cada NR, bota na NR1. Uma informação interessante sobre o trabalho em altura é que aqui, ó, ele não exigia a assinatura do trabalhador. Era a assinatura do responsável pelo treinamento. Então, na NR35, não era exigido a assinatura do trabalhador, somente a do responsável. Agora, na NR1, deve ser emitido certificado contendo nome e assinatura do trabalhador. Ó, NR35 contendo o nome do trabalhador. Nome do trabalhador. Não tinha a assinatura. Ou seja, o seu certificado de treinamento precisa conter a assinatura do trabalhador para comprovar que ele participou. Porque antigamente estava tendo muita fraude, gente. A empresa pegava um PowerPoint, eu posso fazer isso aqui agora. Pega um PowerPoint, certifico que João Moura foi capacitado em NR35. João Moura, que é servente de pedreiro, nem sabia da existência de uma norma de trabalho à altura. O João Moura nunca foi para o treinamento de NR35, mas, para todos os efeitos, estava lá no arquivo da empresa, certificado. O que a NR1 fez? Não está dando. Morre muita gente de altura. Precisamos reforçar a segurança jurídica nesse ponto aí. Então, precisamos que o trabalhador assine o documento. Que ele confirme. E coloque lá de prova. Porque se ele assinar e não foi para o treinamento, aí beleza, ele é cúmplice. Ele depois não pode reclamar na justiça porque tem a assinatura dele. Mas, de qualquer maneira, a empresa tem que chamar esse cara para assinar o documento. Então, veja, isso é um problema que está ocorrendo nas agências de treinamento. Agência. Porque nós que somos profissionais, a gente só pega o certificado. Manda o cara treinar, ser treinado, só pega o certificado. Essas agências, em muitas ocasiões, não se atualizaram com a NR1 e estão repetindo, dia após dia, documentos inadequados. Esses dias aconteceu um estresse aqui. O pessoal veio fazer um trabalho numa empresa aqui de construção civil. E na hora de apresentar as documentações, né, eu fui conferir as documentações do pessoal, dar uma consultoria lá para eles. Na hora de conferir as documentações, os certificados não tinham a assinatura do trabalhador. Aí eu falei, nobre, eu não posso liberar essa atividade. Eu não posso liberar essa atividade. Enquanto dever profissional, eu não posso liberar.
Como eu não decido nada aqui, eu sou apenas uma pessoa a ser consultada, eu preciso repassar para aqueles que me contratam o risco que eles estão correndo em colocar seus trabalhadores aqui dentro. Porque se acontecer um acidente, a prova mais básica, a mais simples, que é o certificado de treinamento, a gente não tem. Porque perceba, o cara caiu de altura. Qual é a primeira coisa que nós vamos perguntar? Bom, aconteceu um acidente, caiu em altura. A primeira coisa que a gente pergunta: ele tinha capacitação para estar lá em altura? Eu não vou nem falar em EPI, linha de vida, ancoragem, não vou nem falar disso. A primeira coisa é: ele era apto a estar lá? Se eu perder essa primeira prova, se aí eu já começar errado, esquece. Mesmo que o cara tenha se jogado lá de cima, esquece. Nós somos responsáveis. Não tenho como garantir, não tem a assinatura dele no documento para garantir que ele realmente era capacitado. Daqui que você vá na agência pegar uma ata de um treinamento, para pegar, para ver se ele assinou uma ata. Isso aí, meu amigo. Aí eu falei, olha, então, enquanto profissional, eu não posso fazer essa atividade. Lógico, se o cara lá quiser liberar para vocês, tudo bem. Aí, ele que é o tomador de serviço, ele é quem resolve. Mas eu preciso aconselhá-lo sobre o risco que ele está correndo. Aí aquela velha história, né? Ah, mas faz 5 anos que eu mando o certificado aí, ninguém nunca reclamou. Por que agora você está me embarrando? Faz 5 anos que eu faço isso, nunca teve problema. Por que agora teve problema? Aí eu fui lá, simplesmente mostrei a NR1 antiga, 3 páginas. Eu mostrei para vocês no início da live. Mostrei com 3. Mostrei a atualizada. Mostrei até com 11. E fiz, amigo, essa aqui é a norma mãe da segurança. Disposições gerais de segurança do trabalho. Beleza? Ó, ela tinha 3 páginas e agora tem 11. Isso significa que muitas coisas que você fazia anteriormente e eram tidas como normais, não necessariamente serão a partir de agora. Ele já ficou em silêncio nessa hora e aí eu prossegui. Então, dada as atualizações normativas que estão ocorrendo, nós precisamos mudar alguns processos aqui para garantir maior segurança jurídica, para fazer com que essa atividade ocorra à luz da legislação, sem problema para ninguém. Resultado, para resumir a história, o cara fez: olha, Lucas, eu não entendo de segurança. Eu não entendo de segurança, mas uma lei que aumenta 8 páginas, realmente tem coisa para mudar. Eu fiz: sem problema. Manda lá para sua agência, pede para ele corrigir o certificado e depois o pessoal entra. Entenderam o nível de mudanças, de detalhes, de atenção que a gente deve ter com as novas NRs, especialmente a NR1, que vale para todo mundo? Já foi outra mudança aí. Nesse tópico de treinamentos também, a gente teve o treinamento EAD. É outra possibilidade. A norma ela foi até um futurista, eu diria. Porque tem um tópico da norma lá, na NR1, que fala que o treinamento EAD, até a parte prática pode ser EAD. Ela já está prevendo lá na frente simuladores, né? Realidade virtual, toda essa tecnologia que está vindo aí.
Vai ser maluco, viu, gente? O negócio, a gente tá vivenciando uma era aí que, poxa, nós temos que ter resiliência, né, maturidade para lidar com isso. Porque, meu amigo, nós nem começamos com a tecnologia ainda. Eu sempre digo isso, meu celular, 7 anos atrás, a bateria dele era uma semana. Eu carregava hoje, só ia carregar na próxima segunda-feira. Era só ligação e SMS, ligação e SMS. Hoje eu tenho um computador na minha mão. Aplicativo bancário, câmera de celular, jogo. Tem um computador. Menos de 7 anos, menos de 10 anos. Então imagine como vai estar o mundo daqui a 2030, 2040. Um negócio aí totalmente tecnológico. Mas enfim, então a Nova fez o seguinte, ó. Treinamento EAD é o seguinte, vamos entender isso aqui. A parte prática pode ser EAD desde que previsto na norma. A parte prática pode ser EAD desde que haja previsão na norma. Então, o treinamento em altura, ele poderia ser feito totalmente EAD se e somente se na NR35 viesse a informação. Treinamento em altura pode ser EAD. Como absolutamente nenhuma norma tem isso, hoje não está sendo permitido utilizar treinamentos EAD, gente. Eu não faço um curso de trabalho em altura sentado numa sala. Tem a parte teórica, mas tem que ter a parte prática. Que você vai simular a experiência, que você vai subir e ver como é que implementa uma linha de vida, ver como é que se faz a análise de risco da atividade. Espaço confinado tem que ter a parte prática do espaço confinado. Não é numa sala qualquer. Então a gente está recebendo muitos certificados, principalmente com a pandemia, certificado EAD NR10. Mentira! Mentira, falso! Não pode ser EAD, não pode! Cadê a parte prática? Certificado NR35 EAD. Mentira! A parte teórica, o conteúdo pode ser EAD, mas a parte prática ele tem que ir para o campo. Então tomem muito cuidado quando vocês receberem esse tipo de treinamento. O único que está sendo permitido ainda, que tem uma maior tranquilidade, uma pacificação com ele, é CIPA. É porque a CIPA você pode fazer 20 horas de conteúdo teórico. Você pode fazer online. E mesmo assim tem que preencher uma série de requisitos. Tem que ter projeto pedagógico, né? Tem que ter registro de acesso. Tem uma série de informações ainda para fazer com que esse documento seja válido. Não é simplesmente ligar uma câmera, botar o trabalhador sentado numa sala e começar a falar para ele. Certo? Tem gente achando que o treinamento online de CIPA é ligar a câmera, falar com o trabalhador e depois está tudo bem. Não. Tem que ter o projeto pedagógico, tem que ter registro de acesso. Tem uma série de informações exigidas lá no NR1. Certo? Só para deixar isso bem claro. Mas então, de qualquer maneira, tomem cuidado. Esse negócio de capacitação tá dando um problema, gente. Todo dia eu falei aqui pro rapaz, mandou um NR10 EAD. Eu fiz, cara, tá errado esse certificado. Não, mas como assim? Não é 40 horas? Não é 40 horas, tá aqui NR10 40 horas. Mas não. Você provavelmente deve ter colocado na internet certificado de NR10 online, treinamento NR10 online, treinamento NR35 online. Aí o pessoal que vende não é besta,
Porque quem vende não é besta. Se eu colocasse assim, NR10 20 horas, tu não comprava. Tu sabe que é 40? Poxa, peraí. Como é que é 20 horas aqui se o treinamento é 40? Você não comprava. Se eu colocasse treinamento em altura 4 horas, você não comprava. Você sabe que é 8? Aí ele faz certificado NR35 8 horas, certificado NR10 40 horas. Você simplesmente pegou NR1, viu o treinamento EAD, achou que estava bom. É passa da perna. É passa da perna. Eu falei, tá vendo o que é E aí, tem uns que ainda falam, a NR1 permitiu um treinamento EAD. Ai, pode ser. Vocês leram o texto da norma? Saber como é que ocorre esse treinamento EAD? Que olha, agora é o custo dobrado. Vocês gastaram esse certificado aí que não tem validade. Esse certificado aí é o seguinte, o cara já é formado, ele já fez a NR10 e vai complementar o conteúdo com isso aí. Ele já fez NR33 e você complementa isso aí se quiser. Mas já tem que existir outro certificado. Parte prática. Vocês não observaram isso, pagaram 10 certificados, perderam dinheiro, que vão ter que pagar de novo. Que não é válido, vai ter que... Perdão. Vai ter que fazer uma nova capacitação. Aí, mas é AD. Então vejam a quantidade de informações sutis que na hora que vocês forem solicitados a apresentarem essas documentações, na hora de mostrar a força do teu trabalho, mostrar perante a justiça a tua gestão de segurança, isso pode colocar por água abaixo. Mesmo você sendo um excelente profissional. Eu sei que você é bom. Eu sei que você é um excelente técnico em engenheiro de segurança. Mas se você não provar isso na justiça, se sua gestão não tiver de acordo com as regras do jogo, não adianta. Não adianta. Indenização vai pagar. Por último, gente, a gente teve o tópico da digitalização, da dispensa do PGR e PCMSO. Que é, bom, deixa eu só tomar uma água aqui. A dispensa do PGR e PCMSO. Isso era uma coisa necessária porque, como a gente comentou, né? 78 lá, na verdade 96, quando passou pela revisão do PPRA, do PCMSO, o pessoal colocou que todas as empresas deviam ter esse programa. É uma gráfica, 3 colaboradores, tem que ter PGR e PCMSO. É uma loja de relógio, é uma loja de sapato na esquina, tem que ter PPRA, PCMSO. Poxa, isso é inviável. Então, corrige desse problema, NR1, olha, se for MEI, ME ou EPP, grau de risco 1 ou 2, e não tiver risco, essas 3 condições, MEI, ME ou EPP, grau de risco 1 ou 2, e não ter risco, você pode estar livre desses programas. Qual o cuidado? Você pode. Mas você deve. Um dos primeiros trabalhos que eu tive na segurança foi em padarias, fazendo treinamento de CIPA. Foi uma das primeiras atividades que eu fiz na área. Logo depois que eu saí da Petrobras, né, saí do meu estágio, fui fazer faculdade, não queria ficar distante da área, fiz alguns treinamentos de CIPA em padarias. Fiz até o curso, boas práticas de fabricação. Até hoje fico com algumas imagens negativas de saber quanta gente come mal. Se a gente soubesse como as coisas chegam na mesa ali,
em alguns casos aí, mas enfim. Trabalhei em padaria e o rapaz dia desse me ligou. Lucas, eu vi que atualizou as normas de segurança aí e eu posso ficar livre do PGR e do PCMSO, PPRA no caso, na época, né? PPRA e PCMSO. O que é que tu tem a falar disso? Eu fiz, cara, é o seguinte. Aquele forno da sua empresa, da sua padaria, ele é um pouco complicado, né? Lembra? Até os próprios trabalhadores reclamavam lá. Aquela proteção telada que tinha que ter na janela não funcionava nada. Que o cara deixava a porta aberta, que era tão quente que ele tinha que deixar a porta aberta. O processo daquilo ali, poxa, não era o melhor dos mundos. Você concorda comigo? Eu concordo. Pois é, se esse cara alegar adoecimento por causa do calor excessivo, juntam os atestados, entra na justiça solicitando que desenvolveu insônia, estresse, qualquer outra coisa por causa do calor, você não tem prova nenhuma para se defender. Você não tem prova, porque você falou que não tinha risco. Outra, a padaria existe o risco de contaminação cruzada. Quem trabalha com alimentos, manipula alimentos, contaminação cruzada. Um dos maiores riscos em padarias. Se esse cara adquire alguma doença, foi manipular uma carne, um pão com algum fungo e desenvolveu alguma doença, você não tem prova nenhuma para se defender. Então eu te pergunto, você gasta quanto com esses programas, em média? Eu falei, rapaz, aqui eu gasto em média uns 3 mil reais por ano, né? PPRA, PCMSO, faz um pacote aí, 3 mil por ano. Se fizer 3 mil por ano, se eu tiver que pagar 20 lá na frente de indenização, compensa? Economizasse 3 mil aqui, 3 mil aqui, 3 mil, e puf, pagou 20 lá na frente. Então assim, cara, não é porque pode que você deve. Tu já tá acostumado com esse orçamento, tu já trabalha com isso aí há muito tempo. Já vem sempre fazendo, não mexe não. E aí terminou que ele entendeu a ideia e continuou com a elaboração dos programas. Quer que eu tô falando isso? Veja, ele poderia, se ele quisesse, ficar livre. Porque era uma padaria grau de risco 2. Padaria grau de risco 2. Era uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Então já preenchia 2 requisitos. Faltava apenas ele colocar uma autodeclaração falando que não tinha risco. Se ele se autodeclara sem risco, pronto. Tá livre. Somente uma autodeclaração. Mas vale a pena? Então, é preciso tomar cuidado com esse tópico, tá? Quem aqui trabalha com consultoria, atende clientes de diversos segmentos econômicos, toma cuidado. Primeiro, se a empresa for grau de risco 3, não interessa. For um MEI, grau de risco 3, já era. Tem que ter os documentos, tem que ter PPRA e PCMSO. Um MEI nem tanto, porque o MEI não é CLT, né? Mas se for empresa de 3 colaboradores, tem que ter grau de risco 3, tem que ter PPRA e PCMSO. Da mesma forma, se for uma grande empresa, pode ser grau de risco 1, pode ser grau de risco 2. Supermercado, grau de risco 2. Supermercado, grau de risco 2. Mas se for grande empresa, tem que ter PPRA e PCMSO. Então assim, é preciso tomar muito cuidado com essas questões, tá, gente? Dito todas essas informações, olha quanto tempo a gente tá aqui sem falar em PGR. Consegue captar a ideia? Olha quantas informações nós conversamos até agora sem falar no programa de gerenciamento de riscos. Da maneira que se a gente resumir a NR1 somente ao PGR, a gente está deixando um universo aqui passar do nosso lado.
amanhã eu vou estar aqui falando do PGR, que é um assunto tão extenso. Perdão. É um assunto tão extenso que eu tenho que falar a parte sobre ele. Se eu fosse entrar no PGR aqui agora, iam 2 horas de live. Toma cuidado com essas atualizações da NR1. Repito, a norma geral que todos os profissionais, independente do segmento econômico em que atuam, devem conhecer. Amanhã nós vamos abordar aqui, mais uma vez, 10 horas da noite, o programa de gerenciamento de riscos. E eu te espero para a gente entender melhor sobre esse conteúdo. O que é que muda? Qual a diferença PRA? Por que mudou? O que é que eu tenho que fazer para atender esse programa? Como é que eu faço? Amanhã, 10 horas da noite, o que você precisa saber sobre o PGR aqui no Instagram. Beleza, gente? Por aqui eu vou me despedindo. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, aqueles que acompanham, que interagiram aqui. Eu não respondi as perguntas, porque essa live vai ficar salva, né, como eu já tenho falado, vai ficar disponível no YouTube. Então, para que você possa ver depois e a gente não fique conversando, tirando dúvidas, não sei o que, é um conteúdo direto. Depois eu venho aqui, a gente conversa, passa 1 hora tirando dúvida. Mas para a gente manter objetividade, deixar a live curta e direta, a gente aborda esse conteúdo assim de maneira mais rápida, só entregando o conteúdo, beleza? Amanhã espero vocês para falar do PGR. Muito obrigado às mensagens aqui, Fernando. Fico muito feliz em ter agregado valor ao tempo de vocês. Estamos aqui quase 11 horas da noite. Desejo meus parabéns a cada um de vocês que estão aqui em busca de conhecimento. Isso já é uma... Você está falando para mim que está querendo jogar outro jogo na segurança, que está querendo fazer as coisas acontecerem. Porque, caso contrário, numa terça-feira, 11 horas, você estaria fazendo totalmente outra coisa. Ele está assistindo, indo dormir, vendo o vídeo, está fazendo o que fosse. Você está aqui vendo esse conteúdo, então você está querendo buscar um outro nível na segurança e eu estou aqui torcendo pela tua jornada, tá? Parabéns pela iniciativa, já deu o primeiro passo, tamo junto, é só o começo e a gente se vê em breve. Valeu, gente, abraço!